E vamos começar o nosso programa com uma outra entrevista também muito importante, sobre um tema muito delicado, que é exatamente a perda de um bebê durante a gestação ou logo após o nascimento, que é uma dor imensurável. Vamos falar de perda, de morte. Pois é, esse é o nosso assunto de abertura hoje aqui no nosso programa, porque apesar de ser um tema delicado, é preciso ser falado. Então, nós vamos conversar, no programa de hoje para falar sobre isso, a psicóloga Natália Aguilar, que vai nos ajudar a entender melhor como enfrentar o luto perinatal. É como é chamado o caso, por exemplo, que aconteceu agora recente com a cantora Alexa, que perdeu o bebê, perdeu sua filha Sofia poucos dias após o parto, e devido a complicações de pré-eclâmpsia. Nós estamos na internet, com a nossa convidada psicóloga Natália Aguilar. Doutora Natália, bom dia, um prazer falar com você, tudo bem? Bom dia, prazer é meu, como vai? Tudo bem. Você também é psicóloga especialista em luto perinatal, E eu gostaria de Isso. começar te perguntando, o luto perinatal ainda é um tema pouco falado. Aliás, luto é um tema que ninguém gosta muito de falar, doutora? A verdade é essa. Mas como o perinatal, como ele se difere dos outros tipos de luto e por que ele é tão delicado? Tá. De fato, o que você trouxe, o luto é como se fosse uma espinha, É, A gente não, incomoda, falar de morte incomoda, Mas, no entanto, não é porque a gente não fala que ela não acontece, Então, precisamos falar, até porque falar é uma forma da gente poder lidar melhor, sim. né? E não é que o luto perinatal ele é mais sofrido ou menos sofrido, Ele tem algumas particularidades que podem tornar o enfrentamento dele um pouco mais difícil, um pouco mais desafiador. Hum, E uma dessas particularidades é a ausência de memórias, porque como a gente está falando de uma perda muito precoce, que é a perda de um bebê, não se tem tempo, para se criar memórias. É diferente, por exemplo, quando eu falo assim, a minha avó morreu, mas eu lembro daquela macarronada que a minha avó fazia, aquela sim. vivência que eu tinha. Com um bebê, a gente não tem essa vivência. Então, muitas vezes, fica difícil esse processo de atravessamento por conta dessa ausência de memórias, E, Entendo. além disso, existe toda uma questão, do cuidado dos pais, que os pais, eles ficam ali ativados, para o cuidado, e quando esse o bebê morre, mas o cuidado ele fica ali presente. Então, muitas vezes esses pais eles vão se sentir culpados. Será que foi alguma coisa que eu fiz ou que eu deixei de fazer que levou a esse estado, ou eu não cuidei direito, enfim. Então, ele tem essas particularidades porque um bebê, um serzinho ali É, ainda muito dependente, ainda muito que precisa dos cuidados, sem Então dúvida. não tem como não afetar essas questões aí nos pais e família que vivenciam. São casos que geram muita comoção, Aí, no caso, como o apoio da família, amigos, sociedade pode ajudar nesse momento, assim, tão delicado e tão difícil, doutora? Olha, eu costumo dizer assim que o apoio ele é fundamental, mas é aquele apoio assim, a gente não precisa ter uma receita pronta do que fazer, Hum, porque a gente não sabe o que fazer. A morte é, ela é uma situação que deixa a gente impotente mesmo, que deixa a gente sem saber o que fazer, uhum, né? Então, eu acho que assim a gente já estaria ajudando muito se a gente evitasse frases como olha, foi melhor assim. Ai, logo, logo você tem outro, não se é, preocupe. Porque frases assim invalidam a experiência da uhum, pessoa que está vivenciando, a morte do seu filho. sei. Então, você falar assim, ai, não, não liga, já já você tem outro, É, como se o outro substituísse esse que não morreu. vai haver E isso, não vai ter substituição, É, né? Então eu exatamente. diria que assim, a gente já ajudaria muito se a gente evitasse, abafar esse sofrimento, porque o sofrimento ele é real, ele existe. Não tem como Exatamente. não existir.
a pessoa acabou de perder um filho, como não vai sofrer, É. né? E muitas mães enfrentam, às vezes, um luto solitário, né? Sentindo que a dor não é compreendida. Aí, como que nós podemos acolher essas mulheres de maneira respeitosa e principalmente empática? Como responde? Olha, Que isso? eu Alô? sou, além de psicóloga, né, eu sou professora também, né, e Sim, eu dou aula dentro dessa área, né, e eu certo. diria que assim, Alô? né, enquanto profissional de saúde, enquanto profissional de saúde, nós precisamos nos capacitar e nos habilitar para isso. Né? Nos Sim. preparar, cuidar das nossas próprias feridas, dos nossos próprios sofrimentos, porque às vezes o sofrimento de um paciente, ele vai ativar algumas feridas nossas, alguns sofrimentos nossos, né? Sem Então dúvida. nós, enquanto profissionais de saúde, a gente precisa sim se capacitar, tá? E enquanto sociedade, num geral, a gente precisa se informar, a gente precisa acolher, né, mais essa questão da morte, entender a morte como um processo do desenvolvimento e não como essa coisa, né? Eu entendo quando as pessoas falam, Uhum. não, bate na madeira porque eu não quero saber disso. É, Mas é inevitável. Nós não temos como não passar por isso. sem Né? dúvida. Então, enquanto sociedade, a gente precisa acolher mais, né, essas vivências, entendendo que é uma realidade que a gente não tem muito como fugir, Não tem, né? Então, não como, tem. então E não tem se a gente fórmula, né? Não tem uma fórmula. não tem É, fórmula, né? não tem. Parece Transamérica. clichê, né? Mas é aquela coisa, né? A única certeza que a gente tem. Tribuna Transamérica. Para quem passa por Vamos. essa dor, existe alguma estratégia ou estratégias Parece que psicológicas agora, hein? mais eficazes para elaborar o luto e seguir em frente sem culpa, doutora? Olha, eu falo assim, né, no atendimento, né, com meus pacientes que eu tenho, né, que passam por isso, eu falo que assim, né, a gente precisa ter uma dose muito grande de gentileza com a gente, É, né? de A gente fato, precisa ser muito gentil com a gente, é verdade. porque é uma experiência que de fato coloca a gente num lugar de impotência muito grande. Então, a gente vai se culpar, nós vamos sempre pensar, poxa, será que teria alguma coisa, se eu pudesse voltar no tempo, o que eu faria de diferente? E, na verdade, a realidade Ah, é que a morte, ela dificilmente ela é evitada, né? Muitas vezes assim não tinha o que você não fizesse que tinha, pudesse, né? Ela chegou ali um momento e ela, eu falo que assim a morte ela é soberana, né? de Quando ela fato. chega, ela se instala e pronto, né? E é importante, é por isso que é importante a gente falar sobre isso, porque caindo no lugar comum, né, usando, né, o que todo mundo fala, a partir do momento que você nasce, a única coisa soberana e certa que você vai ter é a morte. Exato, exato. Então O por que resto que a gente é evita vivência, tanto, né? né? Conquistas, né? É, Vivências. O resto é o que você vai preenchendo, né? Que é o que a gente chama de isso. vida, né? Porque as pessoas elas falam assim, se eu pergunto, qual que é o contrário? Qual que é o contrário de vida? Aí geralmente as pessoas falam é morte. Não, o contrário de vida, de morte é nascimento. A gente tem o nascimento e temos a morte. O que a gente Isso. tem no entre é a vida, É a vida. né? E essa Então, que tem que ser vivida, né? e Como essa que disse, tem que ser vivida. como disse o John Lennon, né? Vida é aquilo que acontece enquanto você fica planejando o futuro. Exatamente. Isso É aí. isso mesmo, é isso mesmo. Olha, professora e doutora, eu quero agradecer imensamente a sua participação. A psicóloga especialista em luto perinatal, Natália Aguilar, muito obrigado pela sua disponibilidade, um prazer enorme falar contigo e obrigado pelas palavras, pela entrevista, porque foi muito gratificante, viu? Espero Eu, ter contribuído para quem tenha passado ou esteja passando por isso. eu também espero, eu agradeço muito pelo espaço e fico à disposição aí, tá? Muito E se me obrigado. permitirem, minhas redes é Por favor. Natália Aguilar, psicóloga. Meu, Natália Aguilar, psicóloga. Natália sem isso, H, né? sem H, Natália isso mesmo, Aguilar, psicóloga. isso Muito mesmo. bem, doutor. Obrigado, viu? Bom dia para Muito você. obrigada, bom dia, tchau, tchau. Tchau. Tribuna Transamérica.